Você sabia que a ação das Americanas subiu impressionante 192% no último mês? Isso mesmo, de uma empresa em crise para uma alta explosiva. O que está por trás dessa valorização? Será que é uma alta sustentável ou é só um voo de galinha? Fique comigo até o final porque nesse vídeo vou te mostrar as notícias que impulsionaram esse preço para cima e um resumo direto da última call de resultados e o motivo real dessa disparada. E claro, vamos ver se faz sentido ou se é só uma furada, tá? E o vídeo de hoje, que seria lançado, seria do Soja 3, e aí devido a essa alta, que eu vou até colocar o print aí que está acontecendo nesse momento que eu estou gravando, eu decidi trazer essa informação para vocês terem noção do que está acontecendo, o porquê dessa alta. E o Soja 3 vai sair na quinta-feira. E antes de começar, eu tenho que avisar sempre, eu sou analista CNPI, mas apesar de ser analista, não quero fazer aqui indicação de compra ou venda, quero fornecer informações para você decidir se faz sentido ou não você investir, tá? Então, ó, isso daqui é o que aconteceu no último mês, a ação subiu mais de 192%, e aí, quais são as notícias que impactaram o preço dessa ação? Primeira coisa, o preço das ações das Americanas tem sido significativamente impactado por uma série de eventos. Um deles foi as inconsistências contábeis e por isso que a ação despencou drasticamente. Então teve uma queda aí de 93% das ações. E tá aí a notícia. Essa notícia é de 11/1/2024. Outra coisa, em agosto teve o agrupamento aqui de ações na proporção de 100/1 e essa notícia está aqui, ó, de 27 de agosto de 2024. Então as Americanas realizam agrupamento de ações e papéis e passam a valer R$ 5. E aí lembrando de uma coisa, tem esse conceito de penny stocks que basicamente é aquelas empresas que estão na cotação muito baixa. Então, para poder evitar isso e cumprir as exigências aqui da B3, a empresa fez agrupamento, né? Fez grupamento das ações. Outro item, terceiro trimestre de 2024, a empresa reportou um lucro aí de 10,3 bilhões, revertendo um prejuízo que agora é para lucro. Só que isso aqui, ó, muito cuidado, tá aqui a notícia. A gente vai ver daqui a pouco que esse lucro não é recorrente, é devido ao processo de recuperação judicial da empresa. E aí sobre a análise fundamentalista, o que teve na demonstração de resultados? Eles colocaram o seguinte na call de resultados: o lucro líquido de 10,3 bilhões foi atribuído principalmente aos efeitos da execução do plano de recuperação judicial. Então a empresa entrou em recuperação judicial e aí teve descontos que foram concedidos pelos credores da empresa sobre as dívidas que ela tem, né, que ela tinha aqui e teve um desconto, né, para poder pagar. E aí o nome disso é haircuts. Então teve esse haircuts que foi um desconto concedido. Outro item, reperfilamento da dívida, que é basicamente o quê? Teve negociação aqui atribuído a essa dívida. Então a dívida bruta foi drasticamente reduzida, ou seja, renegociada, de 45 bi em junho de 2024 para 1,7 bi em setembro de 2024. Outro item, reestruturação financeira. A empresa quitou a maior parte de suas dívidas concursais. A gente vai ver daqui a pouco o que é essas dívidas concursais. Então, esses fatores extraordinários não recorrentes, ou seja, não vai continuar acontecendo. É não recorrente. Aconteceu aqui e aí deu lucro para a empresa, devido a esse item aqui. Então, a gente vai pontuar isso lá no final, tá? E aí está a explicação do que é reperfilamento da dívida. Então, refere-se ao processo de renegociação dos termos das dívidas de uma empresa, com o objetivo de tornar suas obrigações financeiras mais sustentáveis no curto e longo prazo. Aqui no caso das Americanas, o reperfilamento foi uma parte fundamental no plano de recuperação judicial e teve um impacto direto na redução da pressão financeira sobre a companhia. O haircut, ou descontos aqui nas dívidas, o que refere a isso? Refere-se à redução negociada no valor que um credor aceita a receber em relação ao valor total original de uma dívida. É um mecanismo comumente usado em processos de recuperação judicial ou em situações que uma empresa enfrenta dificuldades financeiras. É o que está acontecendo com a Lojas Americanas. E o que seriam essas dívidas concursais? São obrigações financeiras de uma empresa
que possui com os seus credores, ou seja, para quem ela está devendo, e que estão incluídas aqui no processo de recuperação judicial ou falência. O termo concursal refere-se ao fato de que essas dívidas participam de um processo de concurso de credores. Ou seja, e aí o que vai acontecer? Vai ter uma ordem de prioridade de quem vai ser pagado primeiro e quem vai ser pagado lá por último. Então, qual é essa ordem, essa hierarquia legal? Por exemplo, trabalhistas têm prioridade, segue-se os credores com garantias reais, como hipotecas, e por último, credores sem garantias específicas. Outro item aqui, que foi mencionado na call, sobre a composição da dívida concursal, o que aconteceu? Os credores financeiros e fornecedores aceitaram os termos do plano de recuperação judicial. E outro item é sobre a modalidade de pagamento de dívidas concursais, que a gente já falou. Se você quiser, tira um print aí, mas a gente já resumiu anteriormente, tá? As dívidas também foram pagas e não incluídas na dívida financeira, tá? Então, basicamente, a gente resumiu isso tudo aqui já no início do vídeo. E qual que é o resumo do impacto nas dívidas concursais? O plano de recuperação judicial eliminou a maior parte das dívidas concursais, reduzindo o total da dívida bruta de 45,2 bi para 1,7 bi agora em setembro de 2024. A renegociação dessas dívidas foi apresentada como um marco na reorganização financeira das Americanas, possibilitando o equilíbrio da estrutura de capital e reversão do patrimônio líquido negativo. Também foi falado sobre a apresentação dos resultados, então transformação e recuperação judicial. Resultados refletem avanços no plano de recuperação, dívida concursais eliminadas, tudo que a gente já falou. O que eles falaram aqui sobre a nova estratégia de negócio, então foco em eficiência comercial, operacional e financeira, reorganização de lojas, redefinição de layouts e padronização de sortimentos, contratação de novos executivos para varejo físico e digital. Eles falaram sobre o desempenho operacional, então o GMV total caiu 4% no trimestre, mas o varejo físico cresceu 11,2%. O varejo digital apresentou uma queda de 45%, embora em recuperação gradual. Receita líquida cresceu 0,6% comparado ao mesmo período de 2023 e o lucro bruto de 1 bi com margem bruta de 32,4%. Impactos do plano aqui de recuperação judicial. O lucro líquido de 10,3 bilhões devido a recuts e reperfilamento da dívida, que a gente vai mostrar daqui a pouco até isso na tabela. A dívida bruta reduzida de 45 para 1,7 bi e posse de caixa e recebíveis superiores a obrigações financeiras. Desempenho do varejo físico e digital. O que o Leonardo aqui, CEO, falou? Falou do crescimento do varejo físico, falou sobre o varejo digital, logística, operação e modulação de lojas. Então eles falaram aqui sobre o crescimento do varejo, estratégia de lojas ajustadas para demandas locais e sazonalidade. Sobre o digital, foco no modelo omnichannel, que basicamente é o quê? É venda em vários canais. Integração entre o físico e digital, então juntando esses dois. Expansão do conceito de prateleira infinita para mais de 730 lojas. Sobre logística e operação, projeto de alta frequência e monitoramento de entregas otimizaram as operações e menor nível de ruptura de produtos nos últimos 12 meses. Tá? Em relação aos indicadores financeiros, o que a Camille CFO falou? Falou sobre a receita líquida, que cresceu 0,6%, com margem bruta de 32,4%. Falou sobre EBITDA ajustado, falou sobre a dívida e alavancagem, onde a dívida bruta foi reduzida, como a gente já viu no resumo lá anteriormente. Sobre o CAPEX, ou seja, sobre o investimento, foi baixo nesse trimestre, focado em manutenção de lojas e sistemas de ERP. Outro item, estratégia operacional. Então, o que eles estão querendo aqui como estratégia? Base de gente e cultura, então reconstrução do time executivo e revisão dos valores da companhia. Os pilares estratégicos, eles colocam comercial, operacional, financeiro e credibilidade. Então, eles têm que focar nisso daqui, eu vejo como isso, né? Retomar aqui o diálogo com stakeholders, bancos e reguladores. Projeção para novas aberturas, então reutilização de ativos de lojas fechadas para reduzir o CAPEX em novas unidades. Aqui está o print, se você quiser, tira o print aí, mas mostrando aqui o DRE do último trimestre, então terceiro TRI de 2024.
Então tá aqui o que estava lá e aqui do lado direito eu fiz um cálculo. Só fazer uma observação aqui, ó. Resultado financeiro, olha só, muito positivo e por isso que deixou mais lucro. Então, ó, perceba que o resultado financeiro foi muito maior do que o lucro operacional antes do resultado financeiro. Isso devido à recuperação judicial, como a gente já viu anteriormente. Então não vai ser um item recorrente, tá? Então eu fiz um cálculo baseado até essa linha aqui e deixei dali para baixo o que não é recorrente. Vamos ver o que teve na operação da empresa. Eles destacaram isso, falando que teve lucro, mas o impacto de fato não foi devido à operação. Que eles falaram que melhoraram a operação, mas não foi devido à operação. Foi devido à recuperação judicial. Então, quais são os custos em relação à receita? O custo foi de 67%, então eu vejo como moderado para alto. Sobre despesas aqui operacionais, em vendas 26%, 26,87%. Gerais e administrativas 15%, mais um quebrado, um pouquinho mais. E aí o que aconteceu? Lucro operacional deixou só 8,73%. Então mostrando aqui que a margem bruta, isso aqui seria igual à margem bruta, tá? De 32% e a margem operacional ou margem EBIT seria de 8,73%. Então tá muito em linha com a questão do varejo. Eu tirei até um print do Fundamentos, porque eu não quis calcular, do resultado da Magazine Luiza. Tá muito em linha com isso daqui, tá? Sobre a questão dos últimos 9 meses, isso daqui agora é o acumulado nos últimos 9 meses, então lá era do terceiro TRI, aqui é o acumulado, e aí eu fiz o cálculo, se você quiser, olha aí, perceba que o lucro operacional foi um pouco maior no acumulado do que em relação ao terceiro TRI, então aqui deixando uma margem operacional ali de 11% mais ou menos, e uma margem bruta de mais ou menos 33% e uns quebrados. Aqui está o balanço patrimonial, vou tirar aqui minha câmera, porque eu estou na frente, aí se você quiser você tira um print. Cadê? Tá aqui. Então tira um print aí, mas está mostrando aqui basicamente os ativos, tá? Ativo circulante, ativo não circulante, mostrando do lado de cá os passivos, então mostrando as debêntures, então o item aqui de fornecedores que a gente viu sobre as debêntures, que são dívidas da empresa, então isso aqui, como não é circulante, isso aqui é de longo prazo, e o circulante está lá em cima, que está aqui, ó, que seria os fornecedores, tem a questão dos empréstimos, mas aqui eles consideraram basicamente debêntures e empréstimos como dívida, o que dá 1,7 bi. E aí, baseado nisso, voltando aqui, cadê minha câmera? Eu fiz o cálculo aqui mais ou menos da dívida bruta, e é o que eles falaram lá mais ou menos. O endividamento financeiro da empresa seria de 23%, ou seja, considerando a dívida bruta dividido pela dívida bruta mais patrimônio líquido, que é o que a gente considera que está investido tudo na empresa, a dívida bruta equivale a 23%, mostrando uma redução bem drástica aqui, né, muito positiva do endividamento. A maioria da dívida é de longo prazo, 95%, e a de curto prazo, 4% e uns quebrados. A cotação do momento que eu fiz esse cálculo estava R$ 11,27. O total de ações está aí, então o P sobre VP, ou seja, preço sobre valor patrimonial, de 0,39, ou seja, o mercado estaria pagando abaixo do valor patrimonial desse momento, tá? Mas lembra da incerteza, tá? E aqui está o print que eu falei da Magazine Luiza, mostrando qual que é a margem bruta, então 30%, margem EBIT, que é operacional, 4,7%, a margem líquida de 1%. Então mostrando como é que está bem complicado para o setor de varejo, tá? E agora a gente vai para as minhas conclusões. Mas antes, você já deixou o seu like aí? Deixe o seu like aí, porque o que acontece? Quando você não deixa o seu like, não se inscreve e não ativa o sininho das notificações, o YouTube pode simplesmente não te avisar do próximo vídeo. E aí isso significa a diferença entre você ter sucesso na bolsa e não ter sucesso na bolsa, tá? Porque aqui o que eu trago aqui é informação para você tomar boas decisões. E agora que você deixou seu like, espero que você tenha deixado, bora para as conclusões aqui. Quais são as minhas conclusões? Primeira coisa, a empresa está em recuperação judicial, o que torna o investimento aqui com risco muito alto, tá? Isso é muito arriscado.
Outra coisa, o histórico de fraude no balanço, como a gente já viu nas notícias anteriores. O lucro líquido é não recorrente, então foi um item aqui extraordinário, ou seja, devido à diminuição da dívida, o que foi renegociado da dívida que a gente viu anteriormente, e devido ao quadro de fraude, devido ao risco judicial, e sem guidance, ou seja, sem perspectiva muito bem clara da empresa para o futuro, bem definido, né? Isso fica difícil precificar nesse momento um valuation. Então por isso que nesse vídeo tá até curto e tá bem rápido mesmo, porque eu queria trazer para você entender qual o motivo dessa alta, tá? E além dos itens que a empresa já apresentou, tem um fator macroeconômico que está desfavorável para o setor de varejo nesse momento, o que a gente viu aqui comparando com a Magazine Luiza. Então, o que realmente impulsionou essa alta de 192%? Isso eu vejo como que principal causa, movimento especulativo. Então, a maior parte dessa alta foi gerada por investidores. Vou sair aqui da frente porque a câmera está na frente. Por investidores especulativos, apostando em uma reviravolta rápida da empresa. Dando uma paradinha aqui só para você ver o quão especulativo está esse negócio, como eu acabei de falar. Quando eu estava gravando, estava na hora do almoço, estava em 11 e pouco, mas ele chegou às 11 horas da manhã em R$ 18,13, está aparecendo aí no canto superior à direita. Eu estou agora editando esse vídeo às 6 da tarde mais ou menos, e aí a cotação caiu 45% no mesmo dia, ou seja, subiu muito e depois caiu muito. Então, dependendo do trader que fez aqui, comprou aqui, perdeu dinheiro com força. Então, para você ver o quão especulativo tá isso aqui. Então, para precificar, tá complicado. A gente tem que esperar aí o quarto tri. A gente pode até utilizar os múltiplos para calcular. Então, tá muito incerto o valuation nesse momento. E aí, vamos continuar o vídeo. Além disso, expectativa de reestruturação, com notícias positivas sobre renegociações de dívidas, o mercado reagiu com otimismo exagerado, tá? Volume de negociação. O aumento do volume de negócio também ajudou a impulsionar o preço, criando uma dinâmica de alta acelerada. Voltando aqui para mim, quer dizer que a empresa não vale o que está valendo agora? Não sei, tá? É muito incerto. Como eu falei aqui em cima, devido a tudo isso, qualquer valuation que eu faça hoje, a chance de errar é muito grande. O que pode se concluir é que a empresa está tentando se recuperar pelo que eles falaram na call de resultados. Outro item, teve pontos muito positivos aqui na reestruturação da empresa, então devido à recuperação judicial, mas a empresa está numa recuperação judicial. Ou seja, você tem que avaliar, vale a pena esse risco? Vale a pena apostar? Porque para mim eu considero como uma aposta. Pode dar muito certo, tá? A empresa voltar até os valores anteriores antes da... se você for olhar ali, vou até deixar um print agora, tá aí aparecendo o print para você, o quanto que valeria se subisse ao valor anterior antes da fraude e de tudo que aconteceu. Isso vai acontecer? Não sei, aí é futurologia, tá? Mas assim, é uma coisa muito arriscada nesse momento. E aí você decide, eu quero apostar, aí você aposta. Eu não quero apostar, então você procura outras oportunidades, tá bom? Muito obrigado por ver esse vídeo até aqui, um abraço e até a próxima.